Hoje eu quero passar para você um treino que eu diria um pouco mais avançado de listening e bastante eficiente que vai permitir você entender qualquer inglês. E isso inclui entender muito mais e melhor os nativos, os não nativos, filmes, séries, vídeos do YouTube, podcasts e por aí vai. E para alcançar esse resultado, nós vamos ver aqui 5 elementos importantíssimos e dentro desses 5 elementos estão os dois tipos de listening que você deve começar a praticar a partir de hoje, porque a sua melhora, o seu avanço no listening depende desses dois tipos. E se você colocar em prática realmente o que você vai ver neste vídeo, não tem como o seu listening não evoluir, não tem como a sua compreensão no inglês não melhorar. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos praticar o listening de forma mais eficiente. A gente sabe que para haver uma evolução no nosso inglês, para a gente continuar sempre evoluindo, precisa haver compreensão. Você precisa ser capaz de entender o que se está ouvindo, porque se você não entende, não há comunicação, não há troca de informação, não há evolução, porque todas as outras habilidades que nós precisamos adquirir da língua, ela vem do compreender. Você precisa primeiro ser capaz de compreender. E aqui nós já entramos no nosso primeiro elemento, que é requisito básico para quem leva a sério o estudo do inglês, que é o comprehensible input. Comprehensible input, ou seja, entrada compreensiva. Você precisa compreender o material que você separou para estudar. Ele precisa estar sendo compreensivo para você. Você precisa entender o que está ouvindo, porque caso contrário, você não estará aprendendo nada. Será só barulho para você e a evolução não vai acontecer. Isso significa que vai ser necessário utilizar legendas em algum momento. Legenda em português. Para quê? Para você se mapear, para você entender pelo menos um panorama, ter uma visão geral daquele conteúdo em si. E aí, as outras coisas você vai pegando pelo contexto. E aí você vai avançando aos poucos e aos poucos. Mas você precisa entender pelo menos alguma parte. E por que é importante frisar isso? Porque se você não está entendendo, além de estar perdendo o seu tempo, a aquisição do idioma, de fato, não está acontecendo, ou seja, o idioma não está entrando em você. Então precisa ser compreensivo. Requisito básico para quem está levando o inglês a sério. Esse é o nosso primeiro elemento. Agora vamos para o nosso segundo elemento. O nosso segundo elemento é praticar listening variado. Isso mesmo, você precisa acostumar o seu cérebro com as variedades do inglês. E isso inclui o quê? Você ouvir assuntos variados, você ouvir pessoas diferentes, e aí inclui professores, não professores, nativos, não nativos, adultos, né, crianças, homem, mulher, para você ir se acostumando com os tipos diferentes de linguagem. Ouvir também pessoas que não têm nenhum compromisso com você. E aqui eu quero explicar isso. O que é que eu quero dizer com pessoas que não têm nenhum compromisso com você? Por exemplo, se você ouve muito professores nativos mesmo, professores nativos, eles já têm um cuidado maior com relação a você. Por quê? Porque eles sabem que quem está assistindo ele está aprendendo inglês, está ali, né, na jornada. Então eles vão ter muito mais cuidado, de forma tal que eles vão cuidar mais da pronúncia, eles vão tentar falar de forma mais clara, muitas vezes até um pouco mais compassada, não tão devagar assim, mas um pouco mais compassada. Por quê? Porque eles estão preocupados com o público deles, que são aprendizes do inglês. E aí, com isso, fica um pouco mais fácil de você entender os professores. Mas se você for para outro tipo de pessoas que não tem compromisso nenhum com você ali, tá ali gravando coisas do dia a dia delas, e elas nem sequer sabem que tem alguém ali utilizando aquele material para aprender o inglês, então elas vão falar muito mais o inglês do dia a dia, como elas falam ali sem estar gravando, sem estar com compromisso com ninguém. Então acaba se tornando um pouco mais difícil. Pode ver que como o professor fala, enquanto ele está gravando um vídeo ali para aula, e ele falando normalmente no dia a dia,
a pegada é diferente. Então ouça também, além de pessoas diferentes, ouça aquelas pessoas que não estão tendo nenhum compromisso com você. Isso ajuda a você a avançar o seu listening demais. Não se acostume só com os professores. Ouça também não professores. Ouça também não nativos. E com relação a ouvir não nativos, aqui eu quero deixar uma observação. Para você tomar cuidado, que se você for ouvir não nativos, certifique-se de que aquela pessoa tem uma pronúncia muito boa. Para que você não comece já adquirindo um inglês defeituoso, uma pronúncia defeituosa. De preferência, logo no início ali, dê mais preferência a ouvir os nativos. E conforme você vai já se acostumando e avançando na sua capacidade de entender, aí você agrega também os não nativos. Porque a ideia, no final de contas, depois, é você não ter essa limitação. Você ouvir qualquer pessoa, qualquer nativo, não nativo, com qualquer assunto. Essa é a ideia, para a evolução acontecer. E uma outra coisa muito importante ainda dentro desse segundo elemento de praticar listening variado, é você ouvir sotaques diferentes, pessoas de regiões diferentes, nativos de lugares diferentes. Não ficar só preso no inglês americano. Ouça tanto americano, ouça o britânico, ouça o australiano, porque essa variedade de sotaque, que tem uma certa diferença, vai ajudar a aprimorar o seu listening. Você ser capaz de entender qualquer nativo, seja ele britânico, seja ele americano, australiano, ou seja qualquer outro sotaque que existir. E na internet hoje você encontra vários deles. Então você não se limita com relação a isso. E você vai acostumando o seu cérebro a entender, o seu ouvido a entender sotaques diferentes. Porque se você pegar o sotaque americano e colocar em comparação com o britânico, você vai encontrar muita coisa diferente ali. E aí se você só ouve o americano, você vai ter uma séria dificuldade de entender os britânicos, porque a pronúncia muda bastante em muitas situações. Então se exponha mais a um sotaque variado para que o seu listening vá aprimorando cada vez mais. O nosso terceiro elemento, e igualmente importante, é ouça inglês real. Isso significa que existe inglês falso? Não, significa que existe aquele inglês robotizado, e você encontra muito isso no YouTube, longos vídeos daquele diálogo bem robotizado, como por exemplo, Hi, how are you? I'm fine, and you? Ninguém fala assim no dia a dia. Esse inglês robotizado, ele é até mais fácil sim de você entender. E quando você começa a entender, você fica até mais feliz com aquilo ali. E você até aprende alguma coisa. Mas infelizmente, no dia a dia, na vida real, as pessoas não falam assim, e é daí que surge a frustração em muitas pessoas, porque elas se acostumam com aquele inglês meio robotizado, mas quando elas vão ouvir as pessoas mesmo falando no dia a dia, tendo uma conversa real, elas não entendem nada. Por quê? Porque ali há muita coisa, há muito elemento da fala ali, por exemplo, emendando uma palavra na outra, muita contração de palavras, é o que a gente vai ver no próximo elemento dos dois tipos de listening que você deve praticar, muito importante. Então elas ficam perdidas. Por quê? Porque se acostumou com aquele inglês robotizado. Não ouça inglês robotizado. Hoje é muito fácil você encontrar diálogos reais, de pessoas conversando ali no dia a dia. Se acostuma com o inglês real, porque vai ser bem melhor para você. Agora o quarto elemento, e esse é fundamental, é o que vai fazer toda a diferença na sua evolução do inglês, no seu aprendizado, na sua compreensão do inglês, que é dois tipos de listening que você deve praticar. O primeiro tipo de listening é o listening ativo. Esse vai exigir mais atenção de você e você precisa separar pelo menos ali 1 hora por dia para você treinar esse tipo de listening. E ele vai funcionar da seguinte forma: você vai separar um material entre 1 a 5 minutos. Não pode ser muito grande, porque
vai ser o tipo do listening que você vai focar, você vai gastar muita energia nele mesmo. Você vai ouvir esse conteúdo cuidadosamente, sem pressa, se precisar vai pausando, você vai analisar coisas específicas. Por exemplo, você vai fazer anotações, vai rever anotações de palavras que você está tendo dificuldade para guardar, para reter, para entender o significado ou até mesmo de pronunciar essa palavra. Você anota ela, mas quando você anotar, não anota a palavra isoladamente. Ponha ela num contexto. Pega toda a frase onde essa palavra se encontra e faz uma anotação, porque você anotando em contexto, você aprende muito mais. Você não vai só saber o significado daquela palavra que você anotou, mas também saberá como utilizar porque você anotou em contexto. Você também vai prestar muita atenção na pronúncia. E aí você vai identificar que há um ritmo ali, há uma entonação, há acentuações, há contrações de palavras, há fala conectada, ou seja, connected speech. Tudo isso você vai encontrar na pronúncia. E você ouvindo cuidadosamente, você vai adquirindo essas coisas. E aí você vai perceber que existem contrações de palavras do tipo I will be fine. Então o I, o eu, se torna I'll be fine, I'll be fine. Eu vou ficar bem. Outra, por exemplo, I would like. O I would se torna I'd like. Eu gostaria. I'd like. Outros exemplos de contração de palavras que você pode encontrar. I am so proud. O I am se torna I'm. I'm so proud. Estou tão orgulhoso. I'm so proud. Um outro exemplo. I should have done. Should have se torna should have. I should have done. De I should have done se torna I should have done. Então você perceber essas contrações enquanto você ouve o material cuidadosamente, isso vai permitir você entender as palavras que estão sendo contraídas. O pessoal usa isso o tempo inteiro, os nativos. Então você tem que ser capaz de identificar, ali existe uma contração e está querendo dizer exatamente isso aqui. Um outro exemplo ainda dentro desse primeiro tipo de listening, o listening ativo, você prestando atenção na pronúncia cuidadosamente, você vai identificar que existe o que chamamos de connected speech, ou seja, fala conectada, que é quando os nativos emendam uma palavra na outra. Às vezes cortam ali o finalzinho da palavra e já emenda na outra. Presta atenção nessa frase. Would anybody like more coffee? O would anybody se torna uma palavra só, porque há essa ligação. Would anybody like more coffee se torna urene. Would anybody, urenibody. E aqui nasce até uma nova sílaba, que é o ren. Would anybody. E aí entre ela fica o ren, que vai fazer a ligação, a fala conectada, para dar mais fluidez. Would anybody, urenibody. Would anybody like more coffee? Would anybody like more coffee? E aqui também tem um ritmo, tem uma entonação, tem uma acentuação, onde que o pessoal dá mais ênfase, onde dá menos ênfase. Você ouvindo cuidadosamente, você vai identificar tudo isso. Um outro exemplo ainda de fala conectada, onde o pessoal corta a palavra, emenda uma na outra, é nessa frase aqui, ó. What do you want me to do? What do you want me to do? E aí aplicando essa fala conectada, emendando uma palavra na outra, se tornaria What do you want me to do? What do you want me to do? Olha a diferença de What do you want me to do? Ou como que se torna What do you want me to do? E eles falam um pouco mais rápido. What do you want me to do? Então você estando consciente desses elementos da pronúncia, fica muito mais fácil para você. Você ouvindo cuidadosamente, identificando essas coisas, e claro que isso leva um tempo e você precisa praticar muito, vai ficando fácil para você. Você entende que existem contrações, existem fala conectada, o pessoal emenda uma palavra na outra, e aí de forma tal que você não vai ficar só entendendo quando elas disserem What do you want me to do? Você vai entender também quando elas disserem, que é o que elas mais fazem, What do you want me to do?
Você vai entender o que que você quer que eu faça. Entende? Então você precisa se atentar para esses detalhes e ouvir cuidadosamente. Outra coisa que você precisa fazer ainda dentro do listening ativo, nós estamos ainda no primeiro tipo de listening. Você vai reforçar o seu listening. Como? Fazendo duas coisas. A primeira coisa é repetir, reproduzir o que você ouve. Essa é a primeira coisa. Reproduza tudo aquilo que você ouve em voz alta. Lê aquilo ali, de preferência, se você tiver um texto, lê em voz alta o que você está ouvindo. Porque assim você vai ser obrigado a perceber cada palavra que você ouviu quando você repetir. Isso vai aumentar ainda mais a sua capacidade de compreensão. Vai aprimorar muito. Você vai observar muito mais detalhes que passaram desapercebidos quando você estava só ouvindo. Porque o que acontece é o seguinte: quando você está ouvindo o material, às vezes a sua mente se distrai. Você pensa numa outra coisa ali bem rapidinho. E esse pensamento pode levar 5, 10, 15 segundos. E aí são 5, 10, 15 segundos de informação que você perdeu no listening. E aí depois a sua mente volta de novo para aquele material. Quando você repete aquilo em voz alta, de preferência que você tenha um texto, isso ajuda demais. Não tem como você se distrair, você vai ter que reproduzir o som de cada palavra daquele texto ali que faz parte do mesmo áudio que você ouviu. Então isso reforça demais o seu listening. E a segunda coisa para reforçar o seu listening é você repetir, você trabalhar com a repetição. Isso significa o quê? Ouvir várias vezes o mesmo material. Isso é importantíssimo. A repetição, ela vai fazer com que você retenha muito mais vocabulário, muito mais informação e o seu cérebro vai aprendendo muito mais. Você vai ficando melhor no seu listening por causa da repetição. Esses dois elementos vão reforçar muito o seu listening. Então, esse é o primeiro tipo de listening que você deve praticar. Pelo menos 1 hora por dia. Por isso que o material não pode ser muito extenso, de 1 a 5 minutos, porque vai te exigir muito mais esforço de você e vai te dar muito mais trabalho, porque você vai estar ali focado. O máximo de sua concentração tem que estar ali nesse primeiro tipo de listening. O segundo tipo de listening que você precisa praticar, ele é muito importante, mas ele é mais tranquilo. É o listening passivo. E como que funciona isso? Você vai só ouvir. Vai ser uma coisa mais relax, uma coisa mais tranquila. Você vai ouvir onde quer que você esteja. Não importa se você estiver no trabalho, o que você esteja fazendo que não demanda tanta atenção, você pode fazer em qualquer lugar. E nesse caso você não vai precisar ficar analisando, você não vai precisar ficar fazendo anotações, não. É só ouvir mesmo, é praticar o seu listening. Se expor ao material ali, ao inglês. Todo dia fazer isso. E aí, nesse caso, como é mais tranquilo, pode ser um material de 30 minutos, um material de 60 minutos ou até mesmo mais. Vai depender também da sua rotina, mas dá para você fazer todo dia isso aí, pelo menos 1 horinha. Dá para você ouvir material e só ouvir mesmo, ouvir, só praticando o seu input, E olha só, você não precisa entender 100% daquele material ali. Entendendo uma parte dele, continua ouvindo, mesmo que você não esteja entendendo 100%. Continue ouvindo, até porque vai surgir uma situação muito interessante. Você vai aprender pelo contexto muita coisa, muita palavra você vai começar a aprender, a pegar, a sacar pelo contexto. Deve ser isso aqui. E aí depois você vai confirmar que é aquilo mesmo. E você vai aprendendo. Todo dia fazendo isso, o seu listening não tem como não evoluir você fazendo dessa forma. O nosso quinto elemento é: tem que praticar todo dia. Eu sei que muita gente vai dizer que não dá para fazer todo dia porque não tem tempo, mas se você realmente ser honesto consigo mesmo, você vai ver que o problema não é tempo, o problema é prioridade. Porque muita gente diz que não tem tempo, mas sempre está ali dando uma olhada no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra coisa que leva 10, 15, 20, 30 minutos, até mesmo 1 hora. Então você tem tempo sim. E existe forma de facilitar isso para você. É claro que vai ter dias que você não vai estar bem ali, às vezes está doente. Isso aí é uma exceção. Aí você não vai pegar, não vai fazer mesmo. Mas preferência todo dia, de segunda a segunda. Para te ajudar, o que é que você tem que fazer? Você tem que baixar áudios e colocar no seu celular, porque onde você estiver, você está ouvindo. Se você estiver fazendo uma tarefa ali, você está ouvindo. Eu fiz muito isso.
Eu estava ali trabalhando, quando eu trabalhava, por exemplo, com conserto e fabricação de joia, eu estava ali na minha banquinha trabalhando, mas o podcast tocando, o áudio tocando. E o que que eu fazia? Eu baixava vídeos do YouTube com assuntos que eram interessantes para mim, vídeos de 40 minutos, 1 hora, transformava em MP3. Você faz isso online facilmente e colocava no meu celular e ficava ouvindo aquilo ali várias e várias vezes. Às vezes lavando uma louça, ponho ali para ouvir um podcast, às vezes até mesmo um vídeo, só ouvindo o áudio. Então é um listening passivo, mas que te ajuda demais. Então dá para você fazer isso todos os dias. Então você pode baixar vídeos do YouTube, transformar em áudio. Você pode também, o que é muito bom, baixar um aplicativo de podcast e vai lá, encontra um canal que fale de assunto que é do seu interesse lá de podcast. E você tem uma gama enorme de conteúdo para você ouvir de forma passiva, enquanto você faz outras coisas. Isso ajuda demais. Então é importante que você esteja ouvindo todos os dias, porque se você, meu caro, quer realmente aprender inglês, quer ser capaz de entender nativos, não nativos, qualquer material em inglês, você precisa levar a sério, você precisa de listening, você precisa praticar todo dia. Dá sim para praticar todo dia. O que você precisa fazer é dar prioridade. Então se você quer, você vai priorizar. Veja bem, se você pegar tudo isso que eu já te passei aqui neste vídeo e colocar realmente em prática, não tem como você não avançar no seu aprendizado do inglês. Não tem como o seu listening não melhorar. Pelo contrário, ele vai ficar afiadíssimo se você puser isso em prática. Se você não deixar a preguiça falar mais alto, se você não ficar colocando um monte de desculpa de que você não tem tempo. Você tem tempo sim, pode olhar aí que você tem. Coloque em prática e você vai ver que com o tempo como que o seu inglês vai evoluir, como que sua capacidade de entender qualquer pessoa, qualquer assunto, ela vai melhorar e muito. Agora, para você que está preparado para dar um passo além, eu vou deixar aqui como recomendação um curso que pode acelerar o seu resultado no inglês, pode acelerar o seu aprendizado, acelerar a sua jornada e você chegar naquele resultado que você tanto espera, que você tanto deseja, num tempo mais curto. Tem como fazer isso, o método, o curso vai te mostrar como que você vai fazer isso, vai te dar todos os elementos que você precisa. Se você quiser conhecer o curso, o link vai estar aqui na descrição. Basta você clicar e vai lá dar uma olhada, conheça e veja como que isso pode mudar o seu resultado no inglês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui também no canal porque eu estou sempre trazendo conteúdos como esse para te ajudar e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!